Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia integrativa. A gente já estudou o sistema nervoso central, a gente veio com várias aulas do sistema nervoso central, sentidos, enfim, a gente trabalhou toda essa base e aqui a gente finaliza essa parte vinculada mais ao sistema nervoso central. Seria a conexão do sistema nervoso central, leia-se encéfalo e medula, com os órgãos, vísceras, ou com os músculos, articulações e tendões, enfim. Joia? A gente fecha essa parte entendendo esses reflexos para a gente começar a falar dos sistemas na nossa próxima aula de fisiologia. Joia? E aí a gente vai começar com cardiovascular, vai tocar para frente, como a gente estava conversando aqui antes de iniciar a aula. Então, vamos lá. Aqui essas duas imagens aqui que eu coloquei para a gente iniciar, a gente vê os reflexos nos músculos esqueléticos acontecendo no esporte. A de baixo, eu não sei se foi um fake, se foi ao vivo, mas enfim, é um exemplo interessante do reflexo. A de cima, né, na parte das lutas, a gente vê como os caras conseguem responder rapidamente aos estímulos que são os golpes. Como que isso acontece, né? O que que acontece para o nosso organismo ser capaz de fazer isso com tanta maestria? Pensa comigo o seguinte, aqui eu peguei a imagem do, como eu gostei muito daquele vídeo, eu vou pegar uma imagem do beisebol. Então, olha as setas. Então, ó, vamos lá, olha para cá. Você tem som da plateia, o jogo propriamente dito e estímulos visuais, entre outros. Entre outros. Por quê? Vamos lá. Não tem cheiro ali? Tem cheiro. Só que ele percebe? Não, fica inconsciente. O organismo registra? Sim. Com certeza, mas fica no nível inconsciente. Por quê? Não é o principal. Outra coisa, por que que eu escolhi essa imagem? Dá uma olhada aqui na postura, eu até cortei, deveria ter deixado mais. A postura dá para você ver que o membro inferior direito está numa postura e o esquerdo está em outro, com afastamento. Esses afastamentos, o que que ele quer fazer? Ele está visualizando, ele quer rebater a bola, é isso que ele quer fazer. Isso é consciente. Olho na bola, calcular a distância para ele poder bater. Ele está focado nisso. Mas ele está fazendo mudanças na postura, na base, ou seja, nos membros inferiores, nas pernas, para poder sustentar o movimento. Isso está sendo inconsciente. É automático. É um reflexo. No caso aqui, um reflexo o quê? Treinado. Ué, Elisaldo, mas o reflexo ele não é aquela coisa que é inata? A gente vai entender que não somente. Por exemplo, daqui a pouco eu vou dar um spoiler. A gente vai falar de urina. A micção urinar, a micção, ela é o quê? Automática. Você pega um bebê, tá de fralda, enche a bexiguinha, automaticamente vai. A gente aprende que não pode fazer isso. A gente aprende a ter o controle dos esfíncteres. Então, a gente cria esse controle. Então, se torna um reflexo aprendido. Vamos lá nos experimentos de Pavlov, né? Do reflexo condicionado. O que seria o reflexo condicionado? Ele condicionou os cães a verem uma luz e ouvirem uma sirene e depois ele servia carne. Depois que o hábito aconteceu, os animais salivavam vendo a luz e ouvindo a sirene, mesmo sem a entrega da carne. Então, isso foi um reflexo condicionado, treinado. Joia? Então, a gente vai entrar nessa aula com esse pensamento para a gente poder entender melhor isso. Então, olha só, como ocorre a integração? Porque tudo isso daqui que a gente falou agora está acontecendo ao mesmo tempo. Agora mesmo, você tem vários e vários estímulos auditivos, visuais, né? Tem alguém falando na sua casa, enfim, está acontecendo alguma coisa. Isso pode acontecer em nível inconsciente, você está focado aqui. Joia? Por quê? Porque nós temos um sistema de integração. Então, olha só, a integração das informações sensoriais dos sentidos, audição, paladar, olfato, tátil, né? Resultando em uma resposta, opa, automática. Isso aí é uma das características, né, de um reflexo. Beleza? Vamos tocar o barco em cima disso, que isso vai fazer mais sentido. A antecipação é um reflexo. Por exemplo, aqui eu procurei, cheguei a fazer umas fotos, não fica legal, eu peguei no Google mesmo. Se alguém brinca com você e faz esse movimento em direção aos seus olhos, né, rapidamente, não tocou em você, mas você vai fechar. Ah, Elisaldo, isso é reflexo, uma antecipação. Não entendi. Vamos lá, tem esse exemplo aqui também, mas vamos dar outro spoiler. Eu estou aqui, né, falando com vocês, e aí entrou um grão de poeira qualquer que seja e cai no meu olho. Automaticamente eu vou fazer isso aqui. Então, agora não foi uma antecipação, realmente caiu alguma coisa no meu olho. Eu fechei o olho ali para tentar travar aquilo para não ocorra uma lesão maior. Isso é um reflexo. Agora, quando alguém ameaça botar o dedo e eu fecho, isso é uma antecipação. Não houve estímulo na região ainda.
mas eu percebi que tinha, então eu me antecipo na proteção. É aquela situação, né, que eu imagino, a gente vê em filmes, né, graças a Deus eu nunca passei por isso perto nenhum de vocês, quando você vai ver que vai bater o carro, não tem o que fazer, algumas pessoas estendem o cotovelo e fazem força empurrando o tronco contra o banco. Isso é uma antecipação do impacto. Outras largam tudo, tentam proteger o rosto. São antecipações. Beleza? Então a gente já entendeu a ideia básica de antecipação e vamos falar sobre a pole position na classificação dos reflexos. Gente, eu não consigo deixar de brincar, vocês me conhecem, sabem como é que eu sou. Vamos lá. Cara, ideia básica, básica, básica. Eu tenho um estímulo que pode ser lesivo. Aquele nervo na terminação nervosa vai captar, vai correr por todo o nervo até chegar lá no corpo do neurônio e esse vai fazer uma sinapse com o sistema nervoso central, seja ele medula espinal, seja ele encéfalo. Vai ter uma sinapse. E daqui a pouco você vai aprender que pode ser uma monossinapse, polissinápticos. Daqui a pouco a gente fala disso. Esse aqui é o básico do básico, o primeiro lugar de todos é esse. Depois que isso acontece, o que vai rolar? Aquele que integrou, seja o encéfalo, seja a medula, vai usar um outro neurônio, pensa no neurônio motor, vai correr por um nervo, esse nervo vai fazer uma sinapse com o músculo, e aí sim a gente vai ter uma resposta, o afastamento daquele estímulo, né, nocivo. Isso aqui é o rudimento do simples, do mais simples possível da gente falar. Isso aí, Alisaldo, pô, todo mundo sabe isso. Sim, todo mundo sabe isso. E é a partir do simples que a gente vai desenrolar o complexo, né? A didática do tio Elisaldo é o quê? Pegar o troço que é complicado e simplificar. É isso que a gente vai fazer a partir de agora, sem deixar a informação mais pesada de lado. Vamos nós aqui agora, vem contigo. O que que a gente tem aqui? A gente está... Ô, caramba! A coordenação motora do tio não é a mesma. E olha que eu nem bebo, hein? É a idade. Categorizando. Como é que eu vou categorizar? Eu tenho 4 formas de categorizar, e aí eu posso categorizar através da divisão eferente, né, que controla o efetor. Como assim, Lisal? Vamos lá. Então, eu posso estar falando de motoneurônios ou neurônios motores somáticos, que são os meus conscientes. Mas eu posso estar falando também dos neurônios autonômicos, que vão controlar quem? Músculos lisos, músculo cardíaco, glândula e tecido adiposo. Isso aqui é inconsciente. Então, na divisão eferente, eu posso ter uma divisão eferente que seja consciente, somática, ou que seja inconsciente, autonômica. Então a primeira divisão é sobre quem efetua a resposta. Você vai ser uma resposta muscular, ou seja, consciente, somática, ou se é uma resposta visceral, por exemplo. Joia. Pode dar um exemplo? Posso. Estou aqui dando aula, pousa aquela muriçoca que eu vou, pá, isso é consciente, são os meus músculos, até porque eu vou sentir o tapa. Joia? Então isso aí é somático. Agora eu estou aqui e tal, de repente toca, meu telefone bate uma mensagem, Deus livre e guarde, eu abro aqui, é uma mensagem que algum ente querido passou mal. Vai aumentar minha frequência cardíaca, né? Eu vou ter uma descarga ali de adrenalina. Isso aí é autônomo, é um reflexo. Eu vou ver aquilo ali e eu vou ter um reflexo, eu não controlo isso. Joia? E às vezes eu nem tomo consciência, minha frequência cardíaca aumenta, eu, caramba, peraí, gente, vou ter que parar, vou ligar aqui para saber o que que houve e tal. Então acontece uma resposta autonômica, ela está em nível inconsciente. Então essa é a primeira divisão. Segunda divisão, gente, região de integração, onde vai acontecer no sistema nervoso central. Então, eu posso ter as minhas respostas reflexas espinais ou espinhais, ou seja, vão acontecer pela minha medula, não chega aos centros superiores, mas eu posso ter os reflexos cranianos, que vão acontecer geralmente com os nervos cranianos, tá, pessoal? Exalto, então você está com o nervo craniano, dos 12, 10 pares estão no tronco cefálico. Quer dizer que o tronco cefálico resolve? Sim, mas nem sempre. Às vezes vai ter que subir para centros maiores. Daqui a pouco a gente fala disso. Então, onde vai ser integrado? Quem que vai resolver o BO? É a medula, mais rápido, ou é o sistema nervoso central, que, pô, é menos rápido? Cara, né? Pode não ser tão rápido, mas é rápido também. Lembra, a velocidade de condução é de 120 metros por
segundo. Então, você já sabe da velocidade disso. Então, vai depender do qual, por exemplo, a área que for o estímulo. Se o estímulo for no olho, nervo craniano que vai resolver, nervo óptico, nervo oculomotor. Se foi na boca, na gengiva, gêmeo, facial, dependendo da área que aconteceu. Joia? Então, nervos cranianos, está acontecendo lá em cima em nível de encéfalo. Joia? Agora, aconteceu lá no meu joelho, uma torção, uma dor, pisei em falso, meu corpo tentou redirecionar, pode ser um reflexo espinal. Claro, nesse caso do tornozelo, pode ser que o meu cerebelo trabalhe também, mas depois eu falo disso. Ué, os dois? Sim, os dois. Mas não vamos falar disso agora, não. Terceira divisão ou categoria, né? Momento do desenvolvimento do reflexo. Como assim? Já nasci com ele definido de forma genética ou eu aprendi, fui condicionado a responder daquela maneira? Você quer ver um condicionamento que a gente vê bem interessante? Jogadores de voleibol. Que você jogar em cima dele ou dela vai pegar. Vai em cima e vai buscar. Reflexo condicionado. Você pega um. Tá aqui tem um estojo aqui do meu lado. Pega um estojo desse, joga para cima, ele vai lá e pum, e ainda se movimenta, vai embaixo para pegar. Você está vendo o toque do voleibol ali. Você está vendo o reflexo aprendido. Vou tirar aspas. O reflexo aprendido, que é aquilo que a pessoa treinou o tempo todo no voleibol. O tempo todo. Pega alguém que treina lutas, um boxe, por exemplo, joga alguma coisa em direção ao rosto dele. Dependendo do que seja, ele só vai tirar a cabeça, vai passar direto, ele nem bota a mão. Um reflexo treinado, aprendido. Beleza? Então, que momento que entrou esse reflexo? É uma subdivisão, uma categoria. Ele pode ser inato ou ele pode ser aprendido. Joia? Bom, essa aqui eu adoro, cara. Ó, número de neurônios que estão envolvidos onde? Na via reflexo, na via do reflexo. Então, a gente tem os famosos monosinápticos, mais conhecidos como arco reflexo simples, tá aqui. Aí possuem apenas dois neurônios, né, que é o aferente, aquele que capta o estímulo, e o eferente, que é aquele que responde, e acabou, simples e rápido. E os polissinápticos, pode ter duas, três ou mais, né, divisões, desculpa, dois, três, quatro ou mais neurônios envolvidos, ou muito mais, né? Inclui um ou mais interneurônios, e aí a gente entra com a palavra interneurônio, que é aquele neurônio que vai receber. Então, teve o estímulo, aí o aferente levou. Aí lá na medula espinal, por exemplo, no encéfalo, onde quer que seja. Peraí, você está falando de uma categoria, você falou de outra lá de cima. É isso mesmo? Sim, as categorias se entrelaçam. Isso é muito bacana. Chegando o Carlão aí. Isso é muito bacana. As categorias se entrelaçam, galera. Mas vamos ir uma por uma para a gente ser didático. Então, o estímulo veio pelo neurônio aferente, chegou na medula, e ali ela vai usar dois, três, quatro, 10, sei lá quantos neurônios para integrar aquela resposta e vai devolver pelo neurônio eferente, que é aquele que vai efetuar a resposta. É isso que é uma resposta ali que a gente vai chamar de polissináptica.